Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tudo é Possível podcast. Eu e meu parceiro de vez em quando, co-host, Pablito. Eu agora um pouco prejudicado na minha voz, aí uma longa história, mas estamos aqui com pessoas sensacionais sempre. E hoje nós dois juntos, né? Nós dois juntos, Pablito, vamos entrevistar uma pessoa sensacional que construiu a história dela, começou como Miss Uberaba e depois daí ninguém segura, se prepara para as próximas 3 horas. Renata Palli, seja bem-vinda. Adorei. As próximas 3 horas foi ótimo. Ai, gente, pode ser 4, vai. Olha, vocês são maravilhosos. Carinho, obrigada pelo convite. Obrigada, muito obrigada, Pablo, que eu não via fazia tempo. Essa pessoa de luz, essa pessoa querida, que teve, inclusive, no meu casamento, ajudou na produção, fotografou, ficou um ensaio incrível. Mas você falou isso porque, assim, eu começo a falar e eu não paro, né? Não, não parece. Mas isso é bom. Pra mim, isso é qualidade. É ótimo. A gente gosta de pessoas assim. Ainda mais nesse programa, que é um programa que a gente quer que as pessoas que estão do lado de lá ouçam e vejam que tudo é possível. Que se o caminho de um foi, por que não o meu, o seu, o nosso, né? E Renata, eu sei que você começou como Miss Uberaba e daí você conquistou o mundo televisivo, né? O mundo do jornalismo. Conta pra gente, Pablo. Eu vou contar assim a minha relação com a Renata Palli primeiro, e aí eu vou dar a ponte, eu vou dar o gancho para ela. Eu conheci Renata Palli participando do concurso de Miss Uberaba, ganhou, conquistou o título de Miss Uberaba e daí pro mundo, né? Você me conheceu lá, eu não lembrava disso. Foi, olha aí. Eu não me lembrava. Até porque fazem uns 20 anos, né? A gente não pode contar, isso. Porque senão já revela a idade aqui, não é o caso você nesse tinha momento. Uns 8 anos de idade, então foi mais ou menos isso, foi Miss Kids, né, Miri? Miss Kids. Não, mas eu não me lembrava que você já me conhecia a partir de lá. A partir de Uberaba, bom, a partir da Paty Ollier, marca da qual você eu divulguei bastante, me vestia. Inclusive, nós ganhamos em um Miss Minas Gerais que eu participei, a gente ganhou como melhor traje, um vestido da Paty Ollier, a mãe dela, Cleusa, maravilhosa, um beijo pra elas, inclusive. Mas vamos começar falando, então, lá dessa época, né? Por lá favor. se vão quase 20 anos, Miss Uberaba. Karen, eu sempre quis esse meio, esse mundo, né? Da arte, do entretenimento, da comunicação. Eu nasci para isso. Aquele clichê, né? Da criança que, desde criança, já comecei a me apresentar em casa, pegava escova de cabelo e começava a falar como se fosse microfone, fazia show para a família e tal. Então, sempre tive essa veia para comunicação. E como eu morava em Uberaba, que é a minha cidade que eu amo, mas que não tinha tanto recurso para isso, né? Assim, as meninas que vêm do interior, inclusive eu acho esse nome incrível, Tudo é Possível, né? Porque sim, tudo é possível. Por mais que você esteja em um lugar que você acredite que seja difícil, que não tenha recurso, corra atrás com as ferramentas que você tem, que você chega lá. É possível para todo mundo, o sonho não tem fronteira, não tem tamanho, e por isso que eu comecei. Mas como em Uberaba, na época, não tinha muito essa coisa da internet, que a gente podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar, que você seria visto pelo mundo inteiro, né? Era muito mais a TV, e aí os grandes veículos estavam nas capitais, nós não tínhamos acesso, né? Família que não tinha muita grana, etc. Falei, como é que eu vou começar a fazer isso aqui? Então, desde muito pequena, eu já comecei a fazer teatro, a dançar. E aí, um belo dia, veio essa coisa do concurso de Miss. Eu vou te interromper. Diga. Não, uma coisa importante, que você começou a se preparar. Você falou, bom, é o que eu quero, vou começar a me preparar. Criança ainda. Mas foi uma coisa muito orgânica. Foi algo que eu não pensei para fazer. É porque eu gostava. E aí tinha as oportunidades, tem teatro na escola, quero fazer teatro, tem dança, eu lembro que na época o curso de dança era caro, eu mobilizei família, minha madrinha pagava um mês, a minha tia pagava porque a mãe não conseguia, que tinha muita coisa, os pais, enfim. Foi Dorcinha, então? Eu fiz também. Fiz Bete Dorsa, que é uma escola muito clássico no Brasil, é referência. É referência no Brasil todo, ganhava inclusive vários festivais em Joinville, sempre trazia prêmios. Aquelas apresentações que me emocionavam, eu lembro disso desde criança, eu tô me arrepiando. Coisas maravilhosas, lembranças maravilhosas. E nós temos assim, perante isso que você está falando, tem alguns destaques, né? Algumas pessoas de Uberaba que conquistaram o cenário nacional nesse mesmo momento que você está mencionando, né? Como o Christian Pior, como o próprio apresentador, né, da Globo, atores que saíram de lá e que conquistaram seu espaço. Zeca Camargo, todos de Uberaba, tá vendo? Nossos conterrâneos maravilhosos. Que legal.
Então, e aí nessa época, foi meio que, você falou, você se preparou. Sim, eu me preparei, mas foi algo muito mais natural. Não foi pensando, eu vou fazer isso para chegar lá. Era assim, eu me identifico com isso, eu quero isso. E sempre foi assim. E aí, o concurso de Miss foi algo assim. E ao mesmo tempo que eu queria muito trabalhar com isso, eu queria muito ter a minha independência financeira. Sim. Então, tudo que me levava a isso, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu cuidava dos primos mais novos para ganhar um dinheirinho, dava aula particular tal, e fui fazer o magistério, inclusive eu me formei na última turma de magistério, quando ele ainda era considerado, na época, ensino médio, para lecionar e, ao mesmo tempo, para ter uma fonte de renda mais cedo, né? Que eu sempre quis muito essa independência. E aí eu dava aula de dança, que eu já estava mais velha, né? Eu já estava com acho que eu fui Miss com 18 anos, mais ou menos por aí. Isso mesmo. E eu falei, vou dar aula de dança, que era algo que eu gostava para ter minha graninha, e eu passei em frente à agência da Marisa. Era a agência da Marisa, na época eu esqueci até o nome. Tá tendo um concurso de Miss. Será? Miss? Falei, vamos lá, né? E minha mãe, Renata, Miss não é brega, não? Minha mãe sempre me apoiou em tudo, minha família inteira. Graças a Deus eles foram, né, minha base, me apoiaram. E aí eu falei, mãe, não sei. Eu lembro da época de Miss, dos programas do Silvio Santos, que era, será que não tá brega? Eu falei, mãe, mas eu achei legal, vou lá. E fui, caí de paraquedas, ganhei, ele tava lá, ganhei Miss Uberaba e Miss Simpatia. Não parava de falar, né? Aí até os meninos lá estão rindo da gente. Enfim, e aí esse foi, eu acho que foi realmente o ponto principal. Na época eu tinha um namorado muito ciumento, que era cantor, inclusive, não podia ter ciúme, que ele vivia no palco, mas ele tinha ciúmes. E aí, depois dei um chute no namorado, falei, não, se você for querer me travar de fazer as coisas que eu quero, que eu amo, que eu nasci para fazer, você não é a pessoa certa para mim, né? Quem ganhou nisso foi o Márcio, né? Então, o amor da sua vida, depois veio o Márcio, exatamente. Pai da minha filha, do meu amor da minha vida, o segundo, que é a Bela. Mas e aí, a partir desse concurso e foram vindo várias outras oportunidades, eu fui abraçando, aí tive a oportunidade de apresentar, de concorrer a 2 concursos internacionais representando o Brasil. Foi muito legal, mas um deles eu não participei. Eu fui até Istambul, na Turquia, e cheguei lá e teve um atentado. Olha. Mas eu não estava no atentado, graças a Deus, só que devido ao atentado eles cancelaram o concurso. Porque cancelam todos os eventos que acontecem e tal. E aí a gente ficou lá. Foi uma situação muito complicada. Imagina, eu sozinha, primeira viagem internacional em Istambul, na Turquia. Acontece o atentado, não rolou concurso, mas assim, tudo foi experiência. E aí, a partir daí, começaram a vir os outros convites. Qual que foi? E depois? Qual que foi primeiro? Você lembra o que é? A primeira coisa que eu fiz... Você lembra das festas que tinha em Uberaba, as universitárias? Sempre, festa do Tim, festa da Marcinha. Isso. Eram festas muito populares que tinham dos universitários. Eu nessas lembro, festas. Tim, Ribeirão, encontrei o Tim esses dias, você acredita? Aqui em São cara. Paulo. Tim maravilhoso, né? Inclusive tá arrebentando aí, fazendo campanha política. Enfim. Nessas festas tinham os programas que o pessoal da faculdade tinha esses grêmios e tinham TVs universitárias. Entrevistavam. Eu comecei aí. Aí eu lembro, numa festa do Tim, eu fazia o programa chamava Fuzue. Era bem legal, era um estilo MTV, assim, que eles faziam uma versão bem informal e que ia nos eventos, e eu comecei fazendo isso. E mais formalmente, porque foi assim, eu comecei a fazer jornalismo, tranquei, fui para administração e me formei, na época por causa de grana. Eu não conseguia sair da cidade, era uma faculdade cara, eu optei pela opção que eu podia fazer na época para ter um diploma. Passei num concurso público, fiquei anos sendo funcionária pública, pedi demissão. Não, estadual. Era da Caixa Econômica. Federal, exatamente. Falei estadual, é federal. E, enfim, vi que não era aquilo, e aí voltei a estaca zero, fui morar no Rio de Janeiro. Já tinha conhecido o Márcio nessa época. Fiz muita coisa. Passei pelo Rio Grande do Sul, aí que eu conheci meu marido, a gente foi morar junto lá, e aí falei, se eu continuar fazendo isso, que é o que eu não quero profissionalmente... Era um concurso? Você tá falando concurso. Eu estava concursada, trabalhando naquela estabilidade, no meu relacionamento. Aí falei, se eu continuar assim, eu vou abrir mão do meu sonho profissional e vou ser uma pessoa amarga. Claro. E falei pro Márcio, se nosso amor valer a pena, a gente vai ficar junto de qualquer jeito. E aí começaram as andanças. Eu deixei ele no Rio Grande do Sul e fui morar no Rio de Janeiro. Voltei para o jornalismo
que na época eu tinha trancado, me formei em outra coisa, voltei para o jornalismo e fui fazer teatro no Tablado. Que maravilha! Olha... E nesse momento aí começaram a vir as oportunidades. As primeiras oportunidades, eu fiz participações na Rede Globo, aí eu cheguei a fazer novela, fui elenco de apoio naquela novela Salve Jorge das Traficadas, lembra? Sim. Que tinha as meninas que eram... Voltou pra Turquia. Voltei pra Turquia na ficção. Na ficção, daí. Né? Olha aí. Fiz o Didi, turma do Didi. Fez. Trabalhei com o Renato Aragão, tive essa honra. Foi a última temporada que o Didi esteve, né, fazendo o programa na Rede Globo. Tive essa oportunidade e várias outras coisas. Aí foi aquele deslumbramento de conhecer o Projac, né, que hoje é Estúdios Globo, né, na época era Projac. Imagina, uma menina do interior, sair dali de Uberaba, que a princípio era uma cidade pequena, onde não tinha nenhuma oportunidade, né, de estar em um veículo tão grande. Você via televisão, era como se fosse uma caixa mágica, né? Exatamente. Porque eu sou da década de 80, né? A internet chegou agora. Já fazem muitos anos, mas história. Pegamos essa transição total. Então você estava com 20 e poucos. Fazendo Ele é maravilhoso, né? Já estava com meus 30, né? Fazendo essas participações. Isso, porque eu tinha... Você viu que eu tive toda uma trajetória, fiz faculdade, ganhei concurso de Miss, passei em concurso, aí voltei a estaca zero profissionalmente falando, abri mão de tudo, inclusive do relacionamento, só tô junto porque ele depois abraçou e hoje a gente conseguiu, mas a gente morou em locais separados durante muito tempo, eu e meu marido, e ele, assim, apoiando esse sonho. Aí, para as meninas verem que namorado que trava, você deixa lá no passado, né? O cara que te apoia, você leva para junto, né? Porque o Tudo é Possível exige também sacrifícios nossos e de outras pessoas, às vezes, né? Exato. E você é a prova viva disso, né? Que às vezes falo para ele, olha, se tiver que ser assim, eu preciso ser feliz, senão você amarga, né? Exato. Ser uma funcionária pública o resto da vida. E uma pessoa ruim para todos, né? Para quem você convive, para o seu relacionamento, porque quando você não se realiza, ou pelo menos não tenta. Porque eu acho que assim, a gente nunca sabe se vai dar certo, mas se você não foi lá tentar, você vai carregar sempre na sua vida aquele ponto de interrogação. Exatamente. E se eu tivesse ido? Por mais que tenha sido um desastre, você foi, é aquela coisa, né? A criança, você fala para ela, não põe o dedo na tomada. Enquanto ela não for lá e não colocar, mesmo que ela leve um choque, ela não vai ter certeza de que aquilo é bom ou é ruim, né? E foi isso que eu fiz e eu não me arrependo. Ô, Renata, você concorda, assim, com disso que você tá falando, assim? Claro que concorda, né? Mas, assim, eu vou te dizer onde que eu quero chegar. Porque toda essa tua trajetória, todo esse teu caminho, essa questão do ser Miss te ajudou bastante, te impulsionou, tem uma relação legal, assim, de toda essa tua trajetória? Com toda certeza. Eu mencionei no início, falei sobre aquela dúvida se o concurso de Miss era brega ou não. Sim. Não tenha medo de clichês, não tenha medo. Se as outras pessoas criticarem, hoje o concurso de Miss virou algo in novamente. Voltou, exato. Voltou. Hoje em dia as Misses estão em alta novamente, mas teve esses altos e baixos. Então, na época que eu fui Miss, muitas pessoas falavam que ser Miss era brega. Isso aí já passou, é legal ser modelo, top model, de passarela. Foi quando Gisele Bündchen estava no seu auge e tal. E aí as pessoas diziam, Miss é brega. Eu não fui por esse... se eu fosse escutar as pessoas que estavam falando isso, não ia ter participado do concurso, não ia ter ganho, não ia ter tido tantas oportunidades que vieram muitas portas por conta disso. Então, eu sou super a favor. Ainda mais hoje em dia. Foi pela sua cabeça e não pela cabeça dos outros. Com certeza. Então, acho que valeu demais ter sido Miss pelas oportunidades que eu tive, pelas portas que se abriram. E, assim, ainda mais hoje, porque antigamente se falava que a Miss ela tinha que ser bonita e calada, né? Gostar de prato de porcelana e ler o Pequeno Príncipe. E ler o Pequeno Príncipe. Hoje em dia, se a Miss não for extremamente comunicativa, se ela não souber tiver um projeto falar, social. Exatamente. Então, agora exige-se até o projeto social. Ou seja, olha o quanto isso agrega como ser humano para a pessoa. Não é simplesmente uma coisa fútil de um concurso que visa somente a beleza. E ainda abre portas também para a questão da diversidade, que hoje em dia é tão importante, né? Eu sou muito feliz de hoje eu não ser mais o padrão. Entendeu? Porque o mundo se abriu. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito legal mesmo. Renata Palles... O que você está fazendo no momento? Conta para nós. Muitas coisas eu sei, mas eu quero que você conte assim, um pouquinho de tudo que você está fazendo no momento, né?
as participações na televisão, por onde você passou. Eu sei de algumas participações aí bem legais que você teve aí. Inclusive, você foi apresentadora também do Cidade Alerta, não foi isso? Era do Balanço Geral do estado de Minas Gerais, né? Exato. De Goiás, quer dizer. Isso mesmo, sudoeste de Goiás. Eu morava em Rio Verde. Bom, então, já que você fez essa pergunta de agora, deixa eu contar do miolo do pós-Rio, desde que eu cheguei lá e para chegar, né, em agora. Vou resumir porque é muita história. Mas aí lá eu tinha quase 30 anos, você perguntou da idade, que muita gente também fala da questão do recomeço, né, que tal, às vezes a pessoa, eu tô velha para recomeçar. Gente, quantas pessoas recomeçam com 70, com 80 anos? Eu recomecei com quase 30 e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas comecei do zero mesmo. Voltei para a faculdade, fui estudar teatro, que era o que eu queria. E aí começaram a vir as oportunidades para algo que eu faço até hoje, que vem para responder essa pergunta. Eu trabalho muito hoje em dia com venda de produtos, com merchan, trabalhei em TV de varejo, comerciais, né? E hoje a internet... Os influenciadores são isso, né? Sim, o que são os influenciadores digitais? Antigamente a gente fazia isso na TV. Vendia produtos, serviços e tal na TV. Hoje em dia os influenciadores fazem isso o tempo inteiro nas redes sociais. É algo que eu faço também. Mas eu represento empresas vendo produtos, serviços, tanto nas redes sociais quanto na TV. Mas já tive também no jornalismo, projetos de entretenimento. E aí, nessa época, no Rio, foram as primeiras oportunidades. Que como eu te falei, eu trabalhei na Globo, fiz algumas participações na Globo, fiz peça de teatro, fiz muita coisa. E aí vieram as oportunidades para os merchans ao vivo na TV, que é uma verdadeira escola. Tem gente que não dá valor nisso, né? Nesse tipo de profissional. Merchandete, a menina que faz a propaganda. É como se fosse a segunda divisão. Mas as pessoas não se lembram que quem paga toda a mídia é a publicidade. Então, aquela menina, aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora que tem grandes nomes que se tornaram ícones, né? Como, por exemplo, a Araci, da Top Term, o Bottini, vários outros, né? Verena Zago, que é uma grande amiga minha, que é uma das maiores apresentadoras de merchan da TV brasileira. Hoje ela é uma grande amiga, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ela foi uma inspiração. Então, são essas pessoas. Isso é uma escola, porque quem faz merchan de bancada ao vivo, você tem 1-2 minutos para vender qualquer coisa. Eu já vendi produto em gotas para ronco, gente, para parar de roncar. Então, pensa no que é isso. Você aprende. E como que eu comecei? Eu comecei na Record, do Rio, com Wagner Montes, saudoso Wagner Montes. Saudoso Wagner Montes. Né, que foi o jurado do Silvio Santos. Sim. Ele era uma personalidade. No Rio ele não podia andava com segurança, que as pessoas idolatravam ele. Ele era político também, né? Foi deputado estadual há vários anos. E eu tive essa sorte, ele me abriu as portas, assim, de uma forma muito sensacional, que era um querido, e aprendi muito com ele, porque quem sabe faz ao vivo. E eram aqueles 2 minutos, né? Mas era assim, vender um produto, mas ao mesmo tempo você tem que pegar a atenção toda da audiência naquele momento. Então não é só vender um produto. Aí o Wagner me ajudava, ele fazia graça. No início eu tremia na base, depois eu comecei a entender que era isso que vendia. E aí, a partir daí, começaram a vir as oportunidades. E graças a eu falo que eu não fui funcionária contratada da Record no Rio, mas era como se fosse, porque eu passava mais tempo lá do que os próprios funcionários, porque eu vendia produtos em todos os programas. E aí veio o convite para ir para o sudoeste de Goiás, na época a afiliada chamava TV Sucesso, e já logo para apresentar um balanço geral. Que legal. E aí como é que foi? Então, foi uma outra escola, mas ao mesmo tempo também foi incrível, foi também o que me valeu para muitas coisas que a gente fazia. Jornalismo, entretenimento, é um programa muito diverso, né, que lida com a população, diretamente com as dores da população. Então, você vai na escola que não tem recurso, você vai naquela pessoa que está doente e não tem remédio. Você chegou a ir para a rua, então, fazer reportagem? Eu fazia reportagem na rua, em loco. Eu fazia estúdio 2 horas ao vivo, no estúdio. Passava o dia inteiro no estúdio. Praticamente. Então, porque... Não, 2 horas ao vivo no estúdio e o resto do tempo eu fazia muitas reportagens. Inclusive, tive a oportunidade de entrevistar a Marília Mendonça, saudosa, maravilhosa. A gente ia nos eventos, muitos eventos do agro, né? Porque a região é bem propícia.
Então foi incrível, assim. Também algo que me vale para uma experiência sensacional, que foi muito legal. Só que eu já estava numa fase de querer meu canto, já tinha viajado muito, ido para vários lugares, meu marido cada vez de um lado, a gente resistindo, né? Com esse amor, a distância e tal. E aí chegou uma hora que eu falei, olha, acho que não é isso. Eu tô feliz, tô realizada, mas eu vou ter que meio que começar de novo. Na questão do relacionamento também, porque... Quanto tempo você ficou em Goiás? Foram mais ou menos, ao todo, quando eu saí do Sul, até quando eu voltei para São Paulo e fui morar novamente com o meu marido, que eu vim para cá, Sim. Foram 4, quase 5 anos. Nossa, muito tempo. Foram anos, assim, que a gente ficou indo e voltando, morando junto uma época, se distanciando em outra época. A gente conseguiu manter essa relação, mas chegou num momento que ficou muito difícil. E aí foi onde eu optei pelo amor. E foi escolha minha. Eu sempre tinha optado pela minha profissão e ele sempre tinha me apoiado. E aí, no momento que eu entendi, que falei, não, agora eu acho... Eu vou muito pelo meu coração. Eu acho que o coração da gente diz muito. E quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, né? A gente vai entendendo mais que essa voz interior, esse sexto sentido... Ele faz diferença, assim, na nossa vida. E aí eu comecei a me escutar mais e eu vi que aquilo não estava mais me fazendo feliz. Eu estava feliz pelo meu lado profissional da realização, mas por outro lado eu falava, mas tem um vazio. E aí eu entendi que era... E aí não foi que eu abri mão, mas eu abri mão daquela oportunidade, naquele momento. E falei, do mesmo jeito que eu consegui, que eu cheguei aqui, eu posso, em São Paulo, construir novamente a minha vida profissional, porque eu já tenho experiência, já tenho bagagem. Eu acredito mais em mim, porque eu sofri muito tempo também com a síndrome do impostor. Você conhece? Quem não? Quem nunca? Que artista? Não. Van Gogh, pega os caras aí de 500 anos atrás, enfim. Sofria demais, porque assim, como que eu faço... A gente sempre se acha uma fraude, né? Exato. Você gosta do que você faz. Amo. Você faz com muita facilidade, porque você ama. Exato. E a vida inteira você fez, você praticou... E a gente não dá valor, porque a gente faz tão facilmente, porque a gente ama. É muito louco, né? É muito porque louco. É uma contrariedade dentro de si mesma, né? Pega alguém que não tem facilidade nenhuma para lidar com câmera, com comunicação. Bota aqui. Pois é. Meu marido. Mas a gente só vê isso quando vê o outro. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. Ele é um comerciante, um empreendedor que eu nato, assim, que a gente se complementa muito. Isso é ótimo, né? Entre casais. Mas se você ligar uma câmera e mandar ele falar, ele começa a gaguejar, ele não fala nada. E isso é questão de dom e de você gostar e querer. Mas durante muito tempo, mesmo assim, eu entendia que eu era uma fraude. Por mais que eu estudasse, por mais que eu corresse atrás, porque eu estudei para estar aqui. Não foi só a minha experiência, o meu dom e eu gostar. Mas mesmo assim, durante muito tempo da minha carreira, eu acho que eu me boicotei inconscientemente por essa questão. Eu falava, gente, mas é como você falou, que eu sou uma farsa, porque é tão fácil para mim. Exato. As pessoas não vão enxergar, elas estão me pagando para isso, exatamente. Exato. Elas não vão enxergar que, tipo, elas estão pagando por algo que, cara, eu pensava muito isso. Eu tenho uma família de muitos médicos. A maioria da minha família é médico. E eu pensava assim, meu Deus, imagina, o cara estudou 8 anos. Ele corta a gente, ele abre pessoas, ele faz uma cirurgia. E eu vou ganhar mais que ele? Porque eu tô aqui falando... Sabe? Era muito assim, até que um momento eu falei assim, tá, mas pega o médico e coloca ele aqui. O médico tem aquele dom, ele estudou, ele tá lá para isso, graças a Deus que eles existem, e todas as profissões também, que são extremamente valorosas, né? Mas eu falava, e aí até que um momento, por ter também minha mãe psicóloga, que sempre, né, foi uma peça-chave essencial para minha vida, me ajudou demais. Meu pai, que era da comunicação, meu pai também era um jornalista e tal... Sempre tive esse incentivo e esse apoio da minha mãe também, emocionalmente falando, que ela não podia ser minha psicóloga, claro, minha mãe, mas com as ferramentas, né, da psicologia sempre me ajudando e com terapia também. Que eu entendi, que eu falei, cara, eu sou boa, eu fiz tudo que eu fiz, eu ralei para chegar, eu tô aqui hoje em dia, tive todas as oportunidades, né? Hoje eu tenho o prazer, a honra de trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto, e me sustentar, ganhar dinheiro com isso, sustentar minha filha, porque eu sou boa, mas demorou, viu? Demorou pra caramba. Olha, Renata, eu tô achando fantástico, porque pouca gente reconhece isso, né? Você tá falando aqui com uma naturalidade, mas poucos artistas reconhecem, né? A maioria sofre disso.
E pouquíssimos... E às vezes nem sabe. Às vezes nem sabe, Sim, e quando às vezes nem sabe, esconde talvez até de si mesmo e dos outros também. E você está falando com uma naturalidade. Mas deixa eu te perguntar, você abriu para sua mãe isso? Eu não precisei abrir porque eu não entendia também. As pessoas veem, né? A gente não vê. Não é que não vê. Eu não sabia o nome. É igual o tal do burnout. Sim. Hoje em dia as pessoas sofrem, Sim. tem burnout, que é a estafa mental por causa do trabalho e tal. Eu não sabia o que era burnout. Eu tive burnout uma época na Caixa, quando eu era funcionária pública. Porque eu não era algo que eu gostava e tal. Eu não sabia que era burnout. Depois eu fui entender o que era, o conceito. E, meu Deus, eu tive isso, sabe? A mesma coisa. Eu falava assim pra minha mãe, mas sabe por que as coisas não dão certo pra mim? Primeiro, porque tem muita gente melhor, que a gente sempre se compara, né? E você se tira por baixo. Ai, quantas mil pessoas fazem isso tão bem... E eu aqui, ela falou, ok, mas você também faz. E você é única e especial, você tem o diferencial. Mãe é tudo de bom, né? Mãe é tudo de bom. E ao mesmo tempo, quando eu falava, não, mas mãe, é muito fácil pra mim, não é possível. Ela falava assim, mas é fácil pra você, mas não é fácil pros outros. Aí um dia ela falou, vem cá, vai ler sobre isso aqui. Chama Síndrome do Impostor. Vai ler sobre isso. Falei, é isso que eu tenho. Aí ela me diagnosticou e eu falei, ela falou, enquanto você Conhecimento liberta, viu? Frases de efeito, adoro. Não, porque você ia falar exatamente isso, né? Você falou, enquanto eu não li, né? Você leu e se identificou. Exato. E aí eu comecei a trabalhar contra isso. Aí minha autoestima, que já era boa até em certos aspectos, que a minha mãe sempre trabalhou isso também desde a infância conosco, né? Comigo e com a minha irmã, tenho uma irmã também. E que também sempre foi minha apoiadora, minha amiga. Eu por família, assim, não tenho o que reclamar, porque muita gente fala assim, minha família me atrapalhou, meu pai não queria que eu fizesse. A família sempre foi o meu apoio, e sempre tudo que eu queria fazer, quero largar meu emprego público. A única pessoa que ficou triste foi minha avó, minha saudosa avó, mãe do meu pai. Minha filha, mas todo mundo estuda para fazer isso a vida inteira, você vai largar? Falei, vó, vai dar certo. A avó, né? A avó fala, funcionário da Caixa. Mas eu acho que tinha... Minha poupança na sua agência. Isso, eu acho que tinha muito essa coisa na década de 80, principalmente, né? Porque, assim, o grande... década de 60, 70. Talvez, mas é porque não lembro. Eu comecei a vivenciar isso a partir da década de 80, porque a gente se espelhava, né? Porque, assim, os bancos... eram essa coisa dos juros e de tudo mais, então tudo a gente dependia do banco. Então, assim, aonde a gente se espelhava profissionalmente era nessa coisa de... Era muito status, Era né? muito status, era o que todo mundo queria chegar. Minha filha é funcionária, ela é gerente do banco. Mas isso é coisa antiga. Nelson Rodrigues, né, falava. Sim. O juiz, o cartorário, o funcionário público. O funcionário do então banco. Tinha essa coisa de funcionário do Banco do Brasil, da Caixa do Banco do Brasil. Exato, era década status. de 60. Era status também porque era uma estabilidade, enfim. Total. Mas você conseguiu, então, você conseguiu romper isso, né? Foi difícil, não foi fácil. A gente fala aqui como se fosse algo assim, mas foi difícil. Porque você vem de uma família, não vim de família pobre, mas uma família assim, a gente tinha casa e comida, nunca me faltou. Mas, por exemplo, foi muita luta para estudar a vida inteira, sabe? A gente conseguiu estudar, que isso também é uma glória, né? Você conseguir, mas foi difícil. Então, não tinha tudo. Tanto que eu te falei que eu comecei a trabalhar cedo, porque eu sempre quis ter as coisas. Eu quis ser e quis ter, desde muito nova, né? Mesmo sabendo da essência maior, que são as raízes, são os valores. Mas, mesmo assim, eu queria o mundo. Como que eu vou poder fazer isso? Meus pais me dão o básico. Que bom que eles estão ali, educação e o básico. O resto vai depender de mim. Então, eu ia buscar. Então, o fato de eu ter passado tão cedo dentro da faculdade, um concurso público, que até na minha época era considerado todo esse status, né? Uhum. Foi muito difícil eu também romper essa barreira. Foi outra coisa que eu tive que lutar muito na minha vida, sabe? Eu dizer assim, eu vou conseguir abrir mão, descartar isso, não é isso, e recomeçar na arte, que é algo que até hoje as pessoas falam, nossa, mas você é artista, mas no que você trabalha? Sim. Né?
Ainda tem essa Com cobrança. que você trabalha? Não, eu trabalho, esse é o meu trabalho, Sim, né? Ainda Enfim, mas rolou tudo isso, mas eu falo que tudo é crescimento pessoal, espiritual, tudo faz com que você chegue... Ô, Renata, em que momento você veio para São Paulo? Então você decidiu, assim, escolheu São Paulo, como a tua cidade falou, vou para São Paulo, porque eu acho... Porque, por exemplo, você passou por vários estados, né? Você foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro também, que até então essa coisa toda da televisão era centrada no Rio de Janeiro. E começou lá, né? Pra mim. E aí você decidiu, falou, não, agora eu vou para São Paulo. Então, foi na época de Goiás, eu estava lá em Goiás, e aí passaram-se alguns meses, eu não lembro exatamente, eu não cheguei a ficar um ano lá. Uhum. E aí rolou a questão financeira também, porque eu fui para apresentar o programa e depois eu passei a ser só repórter, porque na verdade o que aconteceu? Eu fui substituir um apresentador que foi ser candidato na época, que tinha muito isso. No interior, os apresentadores desses programas populares iam para a política. E aí, como ele não ganhou, ele retornou. E aí teve até uma questão lá para eu ficar, eu não ficar, porque o pessoal começou a gostar. Porque assim, era uma mulher apresentando esse tipo de programa, era muito raro. Tinha a Silvier, que saiu do Marcelo Rezende, ela fez muito sucesso também em Goiás, que apresentava o Cidade Alerta, e eu acho que tinha mais uma do Brasil, fora eu. Caramba, eu fui a segunda legal, ou a terceira no Brasil que apresentou esse tipo de programa. Então, foi uma repercussão muito boa. Só que como o cara já estava lá não sei quantos anos, quando ele voltou, e é um ótimo profissional também, ficou essa coisa de vai, não vai. E aí, não pelo status de ser apresentadora, porque eu nunca tive esse ego, mas aí que baixou o salário, né? Eu ganhava nos merchans também, porque quando você apresenta, além de ganhar um salário que é melhor, como âncora, você ganha participação na publicidade. Como eu perdi isso, não compensaria mais financeiramente para mim. E aí juntou o útil ao agradável nesse ponto, porque eu já estava nessa coisa com o meu casamento, à distância, estava meio complicado. E aí, financeiramente, eu falei, vou ficar aqui passando perrengue, né? E, enfim, falei, vou voltar. Aí, agradecer muito pro pessoal lá, a oportunidade. Hoje em dia, até o diretor da época, o Antônio Gaspar, ele tem uma emissora lá, ele comprou uma outra emissora lá, e a gente conversa direto, às vezes ele me chama para voltar, fala, vem para cá. Falo, poxa, agora minha vida tá aqui. Aí vim para São Paulo sem nada de novo. Porque pensa, eu tinha um emprego, tinha um contrato. Deixa eu fazer uma pausa aí. Sim. Essas decisões você toma rapidamente? Rápida e firmemente. É porque se eu pensar, eu não... Aí se pensar, não vai, né? Não decide. Ô, Karim, eu sou geminiana. Eu ia perguntar. Geminiano não se decide. O geminiano, ele mergulha de cabeça, porque se ele ficar naquela assim, eu quero vermelho ou azul, vermelho ou azul, ele não decide nunca, ele não consegue. Se ele não pode ter os dois ou os três, ele não consegue. Então, tudo que eu fiz na minha vida, eu falei assim, nossa, como você foi corajosa? Não, eu não pensei. Eu comecei a pensar nas coisas depois da maturidade, assim, porque aí você precisa ponderar, porque aí já tem outras questões, por exemplo, hoje eu tenho uma filha. Então, eu não posso ser maluca em certos momentos de falar igual eu era quando era mais jovem. Não no mau sentido, às vezes até no bom sentido, porque eu tenho a minha filha. Mas antes, eu até usava muito essa frase, eu brincava, eu não tenho um pinto para dar água. Sou eu e Deus. Se der errado, eu tenho família, eu tenho para onde voltar. Fome eu não vou passar. Então, eu falava. Você entendeu? Vou embora. E foi do mesmo jeito. Eu não parei para pensar, não. Não fiquei, ai, meu Deus, será? A caixa foi porque eu vi que eu não aguentaria. Eu tive um burnout, depois que eu fui entender que era burnout, chegou um momento que eu falei, cara, eu vou ter que sair, porque senão eu vou ficar doente. Sim. Né? Foi. Se é que já não estava, né? Já estava, no caso, né? Depois, o Rio, quando veio a oportunidade de Goiás, foi meio que na hora certa, porque o Rio já estava ficando numa época muito ruim. Que foi logo depois da Copa e das Olimpíadas, o Rio estava, infelizmente, indo ladeira abaixo com a questão da violência, da política e tal. Que eu morei no Rio numa época muito boa, que foi o Rio para inglês ver, que eles estavam preparando para a Copa e Olimpíadas. Então, estava efervescente, as oportunidades fervilhando, foi maravilhoso. Tudo eu falo que acontece no tempo certo, no tempo de Deus, né? E aí veio a oportunidade de Goiás. Falei, poxa, é agora. Fui. Maravilhoso, só que aí ficou aqueles meses e eu já pensando no meu casamento, sentindo aquele vazio. Aí foi nisso, eu ia meio que pulando pra fora do fogo, sabe aquela música Standing Outside the Fire? Tipo, tô aqui, tá legal, vou pra lá. Que legal. E assim foi. E aí cheguei em São Paulo novamente, 2016 para 2017, sem nada. E aí? Sem perspectiva.
A princípio, sim. Um sonho. Um sonho na bagagem, Uma um pouco de bagagem. experiência, que aí eu já tinha, né? Claro. Eu já tinha aquela experiência. Cara, aí foi que a síndrome do impostor me abandonou. Porque aí eu acreditei em mim. Aí eu falei, eu posso? Eu tô aqui, eu sou boa no que eu faço. Tem muita gente boa? Tem, mas eu sou boa também. E aqui é a terra das oportunidades. Eu nunca me imaginei morando em São Paulo. Eu achava São Paulo uma selva de pedras, sabe? Eu falava, eu gosto daqui para passear, para ir no shopping, para ir no teatro, entendeu? Para ir num show grande, legal, mas é isso, nunca me imaginei. Só que aí depois eu falei, gente, mas aqui é o lugar. Aqui é onde as coisas acontecem. Porque por mais que o Rio fosse foi durante muito tempo o polo da televisão, Sim, exatamente. a sede da Globo, aqui também tem tudo. Todas as emissoras estão aqui. E assim, o Rio não estava muito fácil viver e trabalhar lá. E eu falei, por quê? As pessoas dão certo aqui, eu também vou. E aí eu acreditei em mim. E aí as oportunidades foram chegando. E eu fui abraçando. E aí fui contratada também pela Record aqui, trabalhei na TV da Igreja Universal, que é Record, né? Comecei a fazer merchan em todas as emissoras, fui contratada por algumas empresas, trabalhei na TV Aparecida, fiquei anos indo para lá, fazendo propaganda. Aí veio o boom da internet. Na pandemia, minhas redes sociais se expandiram muito, que era onde a gente tinha, a ferramenta que a gente tinha, né, para trabalhar. Verdade. E aí já comecei a desenvolver também minha carreira como influenciadora para as redes sociais, já aproveitando essa expertise na comunicação e tal. Então foi dando certo, sabe? Aí aqui, você sabe, né? Eu já trabalhei com o João Kleber na Rede TV, fiz merchan em várias emissoras com a Sônia Abrão. O que você fez, João Kleber? O João Kleber foi uma passagem muito legal da minha vida, foi pouquíssimo tempo. Eu já tinha feito merchan, bastante merchan com ele. Merchan você sabe, né? Propaganda, aquela comercial, vender, né? E aí, um diretor que eu conheço, amigo meu, ele estava querendo mudar. O João Kleber, direto, ele tenta mudar um pouco o formato do que ele faz. Porque o que ele faz é muito consagrado. As pessoas conhecem ele por isso. Pegadinha, teste de fidelidade, que as pessoas amam. Só que às vezes eu acho que ele enjoa. Entendeu? E ele pensa assim, vou tentar fazer algo diferente. E aí ele quis fazer um programa num novo formato, e nesse formato tinha aquelas fofocas dos famosos, sabe? E aí ele precisava de uma jornalista, mas uma pessoa que fosse do entretenimento também, descontraída, eu. Aí, foi Renata Paz. Aí o meu amigo diretor, que na época trabalhou com ele também, ele me convidou, a gente fez um teste, deu certo. O João gostou, porque ele tem que gostar, né? Você conhece. João, obrigada, maravilhoso. Me recebeu de braços abertos, fiquei lá até ficar grávida da Belinha. Aí, quando eu fiquei grávida, não rolou mais. Mas aí, eu fiz durante um tempo umas participações no programa dele como jornalista que falava as fofocas das celebridades. Ele me chamava ao vivo no programa, chamava TV na TV, e ele Renata, o que está acontecendo com a fulana, ex-BBB, com a atriz da novela e tal? E eu ia falando, eu acho isso sensacional, que as pessoas querem saber da vida alheia, né? Todo mundo quer saber. O tempo inteiro. Eu já tive um canal também no YouTube, Rolê com os Famosos, que falava sobre isso. E aí mas acabou que esse formato não rolou muito tempo. E aí ele foi voltando pro formato tradicional, teste de fidelidade eu não ia fazer. E aí nada contra, mas assim, é que não é meu perfil, né? Enfim, e aí eu saí. Mas foi uma experiência muito legal, muito legal. E aí, casou. Então. De verdade. De verdade. São 14 anos, vão fazer 15 anos. Conheci meu marido no Réveillon, na virada, né? De 2009 para 2010. E aí acho que quase... Foi pós-pandemia, né? Foi 2022? 2021. 22 a Bela nasceu. Eu já tinha esse sonho de casar e tal, de fazer festa. Aí a gente resolveu. Pós-pandemia, falou, vamos casar? E a gente se casou. Todos os protocolos, cuidados. Foi lindo, foi lindo. Foi mesmo, sensacional, viu? Ele estava lá. Eu um ano depois nasceu o meu presente, né? Que legal. Meu presente, que é o sentido de tudo isso, né? Você que tem legal. filhos? Então, tenho filhos. Vamos aproveitar esse gancho, porque uma das nossas perguntas é assim, momentos marcantes da vida. Você tem diversos marcantes, tanto na área profissional como na área pessoal. Queria que você pontuasse aí 1, 2, 3, quando você quiser. Tanto da área pessoal, que deve ser, você acabou de falar.
Como da área, professor? Assim, pessoal, é muito clichê, mas não tem como. É o parto, né? Assim, aquele momento que você olha no olhinho daquela criança, daquele serzinho que você fez, que veio de dentro de você. Verdade. Você olha aquela, você fala, meu Deus, como eu sou poderosa. Eu consegui gerar um ser, ele tá aqui. E agora qualquer coisa que acontecer no mundo, eu vou estar aqui maior para proteger, né? É isso que você sente. Então, a primeira, não tem. Quem é mãe sabe, quem é pai também, porque o pai está ali presente. Eu já ia falar, você vê que eu já levantei o dedinho, né? Quem é pai também. Não, tenho certeza disso, porque meu marido estava lá. A hora que eu olhei no olho dela e depois no olho dele, é uma emoção louca, indescritível, você né? Sabe que eu vou contar uma coisa também, desculpa te interromper, mas que é bonito isso também. Quando a minha esposa estava grávida, a gente conheceu um casal em Brasília, em alguma cidade aí na Bahia, eu acho, que veio de Brasília. Ele falou, conversa com a barriga. E para o homem era meio conversa com a barriga. Mas eu comecei a conversar. Não é piegas. Não, é porque... Primeiro é estranho. Você fala conversar com a barriga, mas será que ela ouve? vai me Será que responder? entende? Bom, comecei a conversar e assim, até chamava de feto, porque foi logo que foi concebido. E aí fomos lá, e depois demos o nome, e quando nasceu, e eu conversava muito com a barriga, quando nasceu, ele estava chorando no colo dela, eu falei, Rafa, não precisa chorar que papai está aqui. Ele parou de chorar na hora. Eu vou chorar, gente. Quem vai chorar sou eu. Parou de chorar na hora. É uma coisa que marcante, assim, sabe? Claro, ele reconheceu sua voz. Já era um aconchego para ele. É por isso que funciona. Eu pus a mão na cabecinha dele e falei, não precisa chorar que papai está aqui. Parou de chorar na hora. A minha filha dançava muito, ela não era de se mexer e eu fiquei até preocupada durante um certo tempo, porque eu falava, gente, essa criança não se mexe. Aí eu fazia os exames lá, tava tudo certo, ela nasceu super saudável, mas ela não se mexia, o contrário do que é ela agora, né? Ó, mamães que estão aí, vocês não acham, é tudo o contrário, tá? Se o neném não mexe na barriga, você não acha que ele vai ser tranquilo, não. Lá em casa foi o contrário. E ela se mexia super pouco. Mas era incrível. Eu colocava música e dependia muito do tipo de música, tá? Não era qualquer música, não. Por exemplo, música clássica ela gostava, só que ela mexia pouco porque não tem o ritmo. Mas eu lembro muito bem de um programa que estava passando, era um especial do Thiaguinho, eu estava grávida. Só que não era o Thiaguinho cantando as músicas dele, eram outras músicas. E tinha muita música, tinha MPB, Gilberto Gil. E, cara, meus pais nos criaram ouvindo isso, né? A Bela começou a dançar, literalmente, na minha barriga. Que e olha legal. como é. Hoje, ela ama, é apaixonada por música. O aniversário de 1 aninho dela, o tema foi música. Olha, que legal. E ela ama música. É uma coisa nata dela, ela canta, sabe? Então, assim, é muito legal você ter essa sensibilidade, né? De entender o seu filho, assim, desde o momento da barriga mesmo. Então, esse, com certeza, é o primeiro momento mais marcante. Profissionalmente, assim... Um dos muito marcantes para mim foi a primeira apresentação de dança que eu fiz, que foi o primeiro palco que eu tive assim na vida, que eu vi pessoas me vendo, me aplaudindo, que eu sentia aquela coisa do frio na barriga, da coxia, muito criancinha, sabe? Mas todo esse sentimento e aquele lugar enorme com luzes e que na hora que você vai é como se fosse um êxtase, uma loucura. Você vai morrendo de medo, nervoso, tudo, mas você chega lá e você... Aí que eu pensei, né? Também outro clichê. Aqui é meu lugar. E com os aplausos, né? Você fala, meu Deus, as pessoas estão me aplaudindo. Olha isso, eu quero senti. ser vista. Eu quero isso, eu quero, né? E dar alguma coisa para que as pessoas fiquem felizes, Perfeito. né? E que gere esse sentimento, essa emoção e que legal. Foi a primeira sensação, assim, do profissionalmente. Pensa, eu era criança. Que legal isso, hein? Aí depois, quando eu entrei a primeira vez nos Estúdios Globo, que era a realização de um sonho também, entrei como figurante. Muita gente fala assim, se você é ator, não faça figuração, você vai se queimar. Se você não tiver outra forma de entrar, vai e faça. Não é que você vai ficar fazendo o resto da vida, mas a primeira vez que eu entrei lá foi como figurante, eu não conhecia ninguém, senão como é que eu ia entrar? E vários atores, é porque eles não contam, mas vários atores famosos e consagrados também passaram por isso. E foi muito legal, não me arrependo. Figurante sofre pra caramba, sofre em tudo, ganha pouco, fica lá horas e horas pra ganhar uma miséria. O pessoal não trata tão bem assim como merecia, né? Porque também todas as produções, se não fossem os figurantes, o que seria, né? Mas enfim... Mas vale muito a pena. Então, também foi uma realização para mim. Eu tive a oportunidade de levar vários amigos e a minha mãe, porque eu sou assim, né? Eu chego nos lugares e eu já começo a ficar amiga de todo mundo e tal. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui morar no Rio e eu vi que era
relativamente fácil fazer figuração quando você conhecia as pessoas, as agências e tal. Eu fiquei amiga de todo mundo. Todo mundo que ia me visitar no Rio, eu chamava para fazer figuração, que aí era um lazer, era um passeio. Claro. Imagina, você conheceu o Projac. E ainda ganha um troquinho. Ainda ganha um troquinho. A minha mãe foi fazer novela, as minhas amigas foram fazer novela. Exatamente. Aí eu levava, chegava todo mundo, meu Deus, a Renata me levou na Globo. E tipo, eu era celebridade, porque eu levava na Globo, sabe? A minha mãe... Sabe, essa novela reprisou agora no Vale a Pena Ver de Novo, Cheias de Charme. Eu fiz muitas participações nela. Nessa época eu já dominava aquelas assim, já mandava na Globo. Mentira. Mas aí a minha mãe foi me visitar no Rio e falei, mãe, você quer fazer uma figuração? Ela, eu posso? Falei, claro, eu converso com o pessoal lá da minha agência, sempre pega vários perfis, minha mãe sempre foi muito bonitona, muito, né? Falei, claro, você vai. Deu certo. Quando ela foi, eu consegui. Ela foi fazer o primeiro capítulo dessa novela. Até hoje, aí deram um close nela. A câmera passou por ela e pegou. Ela virou celebridade. Olha que delícia. Porque ela foi, participou e foi. Várias amigas chegavam no Rio. Você quer fazer o quê? Ir no Cris? Ai, na Globo? Então vamos. Bora. E dava certo. Que legal. Foi bem legal. Muito legal. Muito legal. Eu acho que... Renata, não, tem muito mais história ainda. Vamos fazer uma perguntinha. Eu acho que eu vou... Vai fazer uma Ai, meu Deus, subreptícia? Não. Subreptícia não vai, que é isso, né? Subreptícia? Eu tô com medo. Não. A gente quer saber, a gente gosta de coisas legais aqui. A gente gosta de coisas legais. Você diria que... a gente falou de momentos marcantes, mas o momento mais importante, assim, que abriu sua cabeça, sua vida, suas coisas. Você tá falando... um só? Profissionalmente. Como você vier na sua cabeça. Que fez uma virada de chave na minha vida. Eu também vou citar o nascimento da minha filha, mas aí visto por outra ótica, que eu deixei de ser adolescente. Olha, que legal. Eu fui adolescente até meus 40 anos, quando a minha filha nasceu. Bacana isso. Não, mas não é bacana, porque eu gostava de ser adolescente. É bacana isso. Mas assim, foi a virada de chave daquela maturidade mesmo, de chegar e falar assim, toda a parte boa de ser adolescente, que não tem responsabilidade, pode acordar na hora que quiser, infelizmente vai ter que ser deixado aqui, só que não de uma forma ruim, sabe? De uma forma boa, que é como eu falei, você gerou um ser e a partir daí você tem que ter aquela responsabilidade. Então, por um lado, foi aquela fantasia que foi embora de falar assim, a vida não é só aquele conto de fadas, tudo lindo, maravilhoso, você não pode pensar que você não tem responsabilidade nenhuma e nem olhar para o futuro. Foi a coisa de olhar para o futuro. Quando a minha filha nasceu, eu comecei a olhar para o futuro de outro modo. Então, assim, comecei a fazer previdência, nunca tinha... Presto serviço, sou profissional liberal, eu tinha dinheiro para viver. O futuro a Deus pertence, entendeu? Aí pensei, a gente já tinha comprado o apartamento, mas aí eu falei, vamos começar a investir, vamos pensar em outras coisas, não vamos gastar à toa, né? Que eu e meu marido, a gente sempre foi muito de viver, isso é bom também. Então teve o equilíbrio, sabe? Mais da minha parte, que meu marido é adolescente até hoje. Não, tô brincando, é uma pessoa maravilhosa. Qual o objetivo da Renata agora? Meu objetivo agora... Qual que é a grande conquista? É ter o meu projeto no digital. Certo. Fazendo algo que eu amo, que é a comunicação, mas ao mesmo tempo ajudando outras pessoas. Eu tenho já um projeto. Inclusive, até isso aqui me deu uma inspiração muito legal, porque tem a ver com isso também. Tudo é possível, né? E as pessoas... Foi quando eu saí dessa síndrome do impostor que eu citei... eu percebi que as pessoas tinham muita carência disso. Hoje em dia, o que mais tem é coach, né? Coach para tudo e tal. Mas, assim, as pessoas têm carência de achar em você o que você pode fazer para a sua profissão, para essa comunicação que hoje é essencial para tudo. Então, hoje, se eu for médico, se eu for professor, se eu for vendedor de qualquer coisa, eu preciso me comunicar, porque a rede social é isso, é comunicação. E hoje, como você mais vende? Qualquer tipo de produto, serviço, ou você, que é o seu produto, no nosso caso, através da rede social. Então, eu quero muito ter um projeto, não só para ganhar dinheiro, mas que realmente faça diferença na vida das pessoas e que elas faça com que elas encontrem o seu eu comunicador dentro do seu foco, né, da sua profissão. Eu sou muito procrastinadora.
Porque eu trabalho demais. E aí, eu trabalho muito para os outros. E o meu projeto, eu sempre vou deixando ele assim. Relegando. Relegando, exatamente. E hoje eu quero ter um momento para ter esse foco e desenvolver isso, porque eu acho que vai ser bom para mim profissionalmente e também eu vou fazer isso, que é ajudar outras pessoas, que faz muita diferença. Por quê? Eu ajudo muita gente, assim, meio que no dia a dia. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com rede social, as pessoas... É assim, você vai fazer parceria com um salão de beleza, por exemplo. Aí você conhece uma mulher foda, com perdão da má palavra, que é uma puta empreendedora, começou do nada também, não sei quantos filhos, abriu o seu salão, fez tudo ali, construiu do nada, e ela não consegue... se posicionar nas redes sociais, e isso faria uma grande diferença para o seu negócio, para o negócio dela, porque ela não consegue, não fala, tem vergonha e tal. E eu passei por muitas mulheres assim, né? Principalmente mulheres. E eu consegui fazer com que elas saíssem do zero e despertassem e começassem a ter uma rede social legal, engajada. E eu vejo isso, eu brinco que são minhas filhas, porque eu tenho muito orgulho. Que assim, uma sementinha eu coloquei ali. Sabe? E muitas delas me agradecem, sabe? São minhas parceiras até hoje. Então, eu fiz isso muito de forma informal mesmo. No dia a dia, nunca dei aula, um curso, nunca montei uma estratégia. Era na conversa mesmo. Você pode fazer isso, seu negócio é interessante. Porque eu estudei marketing também, né? Então, eu sei um pouco. E hoje em dia eu estudo muito as ferramentas do marketing digital e tal. E aí foi isso. Então, eu enxerguei nisso uma possibilidade, tanto para mim, profissional, quanto para ajudar essas pessoas. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, talvez, ter uma oportunidade, novamente, que tem muito tempo que eu estou fora de uma emissora, em uma grande emissora. Porque eu acho também que tem muita coisa legal para ser mostrada ali. E hoje em dia, às vezes o pessoal vai me cancelar por isso também, mas eu acho que tem muito mais do mesmo. Também acho. Não vão te cancelar por causa disso. Tá? Não, eu ia falar a mesma coisa. Não, eu acho que você está capacitada. Eu acho que... você tem uma história maravilhosa de conquistas e de vitórias, mais vitórias do que qualquer outra coisa. E, assim, o fato de você estar aqui também, contando todas essas histórias, tem tudo a ver com isso. Porque é você dando o teu exemplo para que outras pessoas acompanhem, entendam do que nós estamos falando, né? Do tudo é possível e que você vai conquistar teu espaço. E tenho certeza, como você, de toda essa história que você está contando para nós aí, você despertou uma coisa muito legal, que é a tua essência, que é o teu intuitivo. Né? Então, você despertando o teu intuitivo, você abre canais para que tudo isso que você está falando, você consiga se conectar com esses projetos, com essas coisas que você está projetando na tua vida. Então, tá com o caminho aberto para você. Deixa aí, né? Falou Deixa pro perfeitamente. Ainda bem que eu te dei para decorar isso. Maravilhoso. Mas o que você falou tem a ver, e que eu acredito muito nisso, eu baseio minha vida muito nisso, com a física quântica, a lei da atração. É isso. Você jogar para o universo, se abrir para aquilo e deixar o universo fazer a mágica dele, né? Fluir e te entregar de volta. E voltando na mesma tecla, síndrome do impostor. Quando você tira esse bloqueio também, você não se auto-sabota, você acredita em você, aí você abre esse campo energético positivo para que as coisas venham, né? Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente presta serviços, é profissional liberal, há muito tempo eu trabalho dessa forma. Você tem muito aquela coisa um medo, né? Hoje tá bom, e amanhã? A questão da escassez, né? Ai, meu Deus, eu não tenho estabilidade, a falta da estabilidade. Quando você entende que o universo é um campo enorme de possibilidades, que tá tudo aí, e que você tá aberto, você nunca fica sem. Você tá sempre na prosperidade, na abundância. Exato. E eu me coloco sempre nesse... Quando vem aquela pulguinha atrás da orelha que fala assim, ai, meu Deus, não, eu não vou me deixar ficar nesse lado da negatividade, da escassez. Eu vou sempre me voltar pro bom, pro positivo, porque tem dado certo até hoje, por que amanhã não vai dar, né? E é assim que eu me vejo. Então, eu tenho, por exemplo, você sabe que antigamente eu tinha isso também, eu tinha muita vergonha de falar, porque eu falava assim, nossa, as pessoas vão achar o que de mim? Se eu falar, ai, meu sonho é trabalhar na Globo, e eu vou trabalhar na Globo.
Eu já não trabalhei na Globo? Já foi. Não fui uma contratada, não tô na novela das 8 ainda, mas por que não Ainda. posso estar? E eu não tenho mais vergonha disso, de querer, de falar os meus sonhos, de projetar, sabe? Porque isso é que é o legal. Se você não gritar, como é que o universo e as pessoas vão entender? Então hoje, meu Deus, eu já consegui tanta coisa, sou tão grata por isso. Outra coisa que a gente precisa exercitar todos os dias e que eu fui aprendendo também é a gratidão. Eu agradeço todos os dias. Eu falo assim, Deus, se ficar desse jeito já tá ótimo, só que eu quero mais e eu mereço. E eu vou atrás, então eu não tenho mais vergonha. Eu tinha vergonha de falar assim, porque tinha essa coisa do preconceito com o artista, né? Que eu brinquei. Sou artista, mas no que você trabalha? Trabalha com o quê? Assim, o que você faz? Eu sou apresentadora, jornalista. O quê? É apresentadora. Correto. Era assim. Uhum. Medo, vergonha das pessoas julgarem. Eu pensar, mas quem que ela acha que é? Hoje eu sou Renata Palles, apresentadora, influenciadora, trabalho com as redes sociais, trabalho na TV. Orgulho, né? Claro. E a gente tem que chegar nisso. E se quiser falar que eu sou... Porque eu não sou, eu sou uma pessoa extremamente pé no chão, humilde, modesta, tô brincando. Mas é verdade, quem me conhece sabe. Mas se as pessoas quiserem julgar... Feia, né? Não é? Se as pessoas quiserem julgar isso como se eu tivesse algum tipo de soberba ou ser metida, também já não me importa. Exatamente. Já não me importa. Eu não quis te interromper, mas você sabe que eu também tenho exercido a gratidão. Em momentos... Quando tem trânsito, quando você está numa fila, em momentos que normalmente a gente reclama, em vez de reclamar, agradeça, porque né, a gente está. Se você está no trânsito, é porque você tem um carro. Pois é. Perfeito. Então, tudo, se você está na fila, está no banco, enfim, né? Tudo, se você pensar, tudo você tem para agradecer. A gente está aqui, está de pé, a gente, enfim. Eu posso estar em pé na fila, tá né? nesse programa chato aqui com a gente, com 2 caras. Tá maravilhoso, né? Tá lindo, tô adorando. Renata, eu sei que você, né, você falou que estuda, tal, marketing. Eu queria saber de você de livros também. A gente tem um momento aqui de livros. Se você citasse livros marcantes ou livros, enfim, que também mexeram com você, que você indicaria. Olha, eu tô bem carente nesse quesito. Eu sou muito assim. Eu sou de ler muito certas épocas. Leio, e sou de não ler nada. Eu tô na fase de não ler nada. Minha filha tá com quase 2 anos, já era pra estar lendo. Mas assim, desde que ela nasceu, na gravidez, eu ainda li alguma coisa. Não consegui. E eu sou muito mais visual, então eu sou muito mais de filme, série. Se você me perguntar de filme, a gente vai ficar mais 2 horas aqui, Opa, vai ser então outro vamos. podcast. Então vamos. Mas livro, quando você falou de livro, me veio essa coisa também da gravidez. Eu li um livro de uma autora irlandesa chamada Marian Keyes. Inclusive, ela tem muitos livros bons. Eu já li, acho que se eu não li todos, eu li quase todos delas, que chama Melancia. É um livro que fala sobre gestação. Só que não é só gestação. A lição que ela dá é muito mais ampla. Fala de autoestima, fala de empoderamento feminino, fala de preconceito, fala de etarismo, que é temas tão em alta e tão... que tem que ser falados, né, hoje em dia. E quando eu li, não me despertou tudo isso. Porque, assim, eu estava numa outra época, eu não estava grávida, foi bem antes. E eu li, eu fiquei apaixonada pela Marian Keyes nessa época, li a coleção inteira. Inclusive, eu sou espírita, kardecista, respeitando e todas as religiões, né? Sim. Mas ela tem livros até que tem uma pegada de espiritismo, enfim, tem vários estilos de livro. E ela é uma autora muito... ficção, só que tem muita coisa de história, tem muita coisa de... se passa na Irlanda, então é um país muito rico, né? E ela fala muito dessa cultura americana e irlandesa, é muito legal. E esse livro Melancia, apesar de falar de gravidez... tem todos esses temas. E aí eu fui ler ele de novo, depois que eu fui mãe e que eu passei pela gravidez que eu não tinha passado ainda. Então me despertou outros sentimentos. Já era um livro que eu tinha gostado muito quando eu li, e aí quando você lê com essa outra ótica, aí você vê outro lado, eu falo, cara, essa mulher é uma gênia. Então, realmente, assim, não só Melancia é o que eu indico o principal, mas toda a coleção, Marian Keyes, ela chama. É muito maravilhosa. Legal demais. Então, aí, Pablo, a dica de livro da nossa entrevistada de hoje, da nossa convidada Renata Palles, é Melancia, não só Melancia, mas todos da Marian Keyes. Marian Keyes. Maravilhosa. Muito bom, muito legal. E me diga uma coisa, boas ações, você tem esse hábito? Também está faltando. Eu acho que a gente
precisa ser... nós todos precisamos sermos pessoas que olham mais para o outro. A gente está muito olhando só para o nosso próprio nariz, eu estou me incluindo nisso. E não é só a caridade de doar, é a caridade de se doar, né? Só que eu estava conversando sobre isso há pouco tempo com a minha mãe, e a minha mãe, ela sempre faz eu enxergar esse outro lado melhor. Então, assim, por isso que eu sou fã da minha mãe. E ela tem razão. Nesse ponto, eu falei, mãe, eu preciso fazer um trabalho social, assim, um trabalho efetivo, né? De você realmente ir ali, porque eu dou para algumas entidades, por exemplo, a minha irmã, ela doa muito para de pet, cachorrinho, que eles gostam muito. Eu faço, por exemplo, toda semana eu fazia muitos comerciais para um shopping de carros do ABC, e toda semana, a cada 15 dias, se não me engano, eles fazem uma feira de adoção de pets. Eu já estive lá para incentivar, eu divulgo sempre nas minhas redes sociais, só que eu acho assim que isso não é nada, né? Isso é tão fácil, tão simples. Mas eu acho que a nossa caridade maior é a caridade que você faz sem pensar no dia a dia. E aí foi a conversa que eu tive com a minha mãe. Às vezes você não está vendo, por exemplo, o ajudar uma empreendedora dessa com um papo, uma conversa que vai levar essa pessoa a se elevar na sua profissão, é uma forma, né, de caridade, porque você está se doando, você está doando conhecimento e tal. Claro. Então, ela falou assim, não se cobre tanto, mas se você acha que está faltando, vá procurar algo que você se identifique, porque realmente eu não estou fazendo nada formal e eu acho que é muito necessário, não para mim, mas para todos nós. Mas eu acho que existe sim essa caridade que você faz sem pensar e sem ver no dia a dia, que também faz muita diferença. É uma palavra de carinho para alguém que você talvez não conheça, uma pessoa que você vê que não está num dia legal, você dá aquele incentivo, dá um chocolate. Então, assim, a gente faz. Na verdade, o oportunizar, né? Você observar, você ter um olhar de... Não seria, a palavra não seria exatamente caridade, né? Tem uma outra transformação maior. É você observar o que o outro tem de melhor e você apresentar caminhos para ele vencer naquela direção dele, que ele não sabe como lidar com aquilo, né? Sim. É o oportunizar. Interessante, deveria ser uma... Ele está falando bonito, valeu a pena ter escrito essas coisas. Você deveria passou todo o briefing para ele antes. Deveria ser, né, incluído nessa coisa do caridade, porque quando a gente fala em caridade, vem essa ideia de que é você dar alguma coisa para a pessoa e liquidou ali, né? Liquidou. E o oportunizar, eu acho que ele tem essa força maior, né? Ele tem essa força. Eu acho que assim, a ajuda material faz muita diferença e é necessária para muita gente. Com certeza. Mas talvez a pessoa precisa até mais disso, até mais desse carinho dessa palavra ou dessa oportunidade. Quando eu fiz caridade de forma mais formal, vamos dizer assim, eu não dava nada, eu rezava. A gente fazia uma oração. Eu ia toda semana no Hospital do Câncer, em Uberaba, no Elian Gott. Sim. E porque assim, o que a gente descobriu? Quando nós fomos lá, a gente perguntou, o que vocês estão precisando? Eles falaram, nada. Porque, assim, era um hospital muito amparado, eu não sei hoje. Maravilhoso. Na época, ele era muito ajudado. Então, tinha várias entidades que ajudavam, assim, davam as coisas que precisavam para as crianças. Ela falou assim, nós não precisamos de nada, a gente precisa de carinho. Porque, principalmente na ala infantil, pensa, crianças com câncer terminal, né? Uma ala infantil. Os pais já não conseguem mais, você entende? Já estão num momento, assim, é muito triste, é muito difícil. Desgastante. E eu coloquei a minha sensibilidade de lado, porque a sensibilidade é um escudo até, né, para isso. Porque eu sempre me colocava fora dessas situações que eu falava, eu não aguento, né? Eu não aguento, eu vou chegar lá, eu vou piorar, porque eu vou começar a chorar. Não, mas eu falei, não, eu vou conseguir. E eu fiz durante um bom tempo isso. A gente, uma vez por semana, entrava em cada quarto, contava história, rezava. Quem permitia, né? A gente perguntava, posso fazer uma oração? Porque depende da religião. Rezava com a mãe, rezava com a criança, rezava, sabe? E assim, era um momento, às vezes, descontraído, brincava, tal. Porque eles já tinham as coisas, né? Só que nesse momento eles não precisavam mais de coisas. Foi assim, todo mundo fala e é a maior verdade. É muito melhor para nós. Que a gente saía de lá, era ruim por um lado, que é um peso muito grande, mas ao mesmo tempo é uma gratidão, é como você falou, meu Deus, eu tô aqui em pé, eu tô saudável, eu tenho tudo, tá tudo certo, minha família, nossa, você sai dali e fala, meu Deus, é isso, né? Obrigado, Deus. E aí você quer estar ali de novo para fazer aquilo novamente e tal, e
foi uma época boa, assim, eu fiz isso. Hoje eu tô devendo, tô carente da caridade. Foi até bom ter vindo aqui, porque talvez vocês vão estar me puxando a orelha nesse sentido e eu vou pensar em algo. Um puxando a orelha, mas faz diferença. Um puxando a orelha do outro. Mas, na verdade, eu acho que já está dentro do teu projeto, já. De alguma forma, sim. Do que você já está projetando para você já colocou ali, quer fazer esse trabalho com essas pessoas. Então, eu acho que dentro desse teu projeto, isso já está encaixado. Então, só tem sucesso, né? Ai, gente. Só sucesso. Maravilhoso. Vocês são maravilhosa, né? Linda, né? Linda. Mas estamos caminhando para o final, porque tudo na vida tem começo, meio e fim. Ó. Ai, meu Deus, passou tão rápido. Aqui é o seguinte, passou muito rápido, tá passando uma delícia. Aqui esse baleirinho é o seguinte, tem várias coisinhas. A bala eu posso pegar Você também? vai pegar a bala. Eu ia falar, tem tudo menos bala aí. Não, ele mas colocou tem bala, agora hoje. tem, agora tem. Dadinho, gente, eu amo. Dadinho é vintage, Dadinho, né? Dadinho. Antes de pegar, calma, antes de pegar as guloseimas, tem os papeizinhos. Quando a pessoa fala guloseima, a gente já sabe que é vintage. Que tem baleirinho desse, vai. A pessoa que fala guloseima tem baleirinho desse. Então você vai fazer o seguinte, você gira aí e pega papelzinho primeiro. Tá, os papeizinhos tem umas frases aí que você tem que seguir. Ai, meu Deus, vamos lá. Você tem que seguir. Ai, vamos ver. Tá. Leia alto, pegue o papelzinho. Primeira vamos por frase. aqui para ficar bem. Aqui. Vamos ver. Posso ler? Deve. Mande. Ah, não, gente. O quê? Eu vou chorar. Leia, vamos ver. Eu não chorei até agora, eu vou chorar. Pode chorar. Mande uma mensagem para alguém que não está mais aqui. Olha, nem eu lembrava que tinha isso. Sai tão pouco essa. Ai, gente, eu falei que eu ia segurar minha sensibilidade, mas é difícil. Então, olha aqui, ó. A mensagem é pro meu pai, se eu conseguir falar. Olha que bonita. Como era o nome do seu pai? É porque eu falei muito da minha mãe, mas tudo isso que eu sou, grande parte eu devo a ele, porque meu pai chamava Ari e chama, né? Porque em algum plano ele ainda está aqui conosco. Meu pai, ele era um grande comunicador nato, ele foi jornalista, só que ele não atuou, ele não exerceu, assim. E foi uma coisa que ele foi muito frustrado por causa disso. Meu pai escrevia como ninguém, ele poderia ter sido um grande escritor, enfim, mas ele, por causa de várias questões da vida, ele não conseguiu exercer essa profissão. Então, eu acho que hoje, tudo que eu sou, eu devo a ele, porque acho que pode ser algo de sangue mesmo, né? Essa veia da comunicação. E eu acho que eu realizei muito do que ele gostaria. Olha que então, bacana, o que eu queria falar para ele é que ele vai estar sempre comigo, em mim, onde ele estiver, e que tô aqui, né, pai? Que bonito, que legal. Orgulho. Que bonito. Orgulho. Acabaram comigo. Ele viu você começando. Ele viu grande parte. Ele viu grande parte e assim, a única coisa que eu acho que a gente ficou muito triste foi que ele não viu a neta que ele gostaria muito, né? Ele pedia muito para nós e não deu tempo dele vê-la. Mas ele tá vendo, né? Assim, né? E foi tão bonito quando a Bela nasceu, porque antes dela nascer eu tive um sonho que ele entregava ela para mim. Olha. Que lindo. Foi lindo. Que bonito. Que lindo. Foi lindo. E assim, talvez foi isso, né? E... Ai, gente, que coisa horrível. Momento Não emocionante. é horrível, não. Maravilhoso. Não é nada horrível. Ai, não, horrível que eu falo é assim, eu não imaginei. A gente tava no astral lá em cima, a vida né? Como ela é, a vida como ela é. Mas eu tive muitos Momentos conflitos com meu pai. Sabe, pessoas de personalidade forte, a gente bate de frente, claro, né? Claro. Só que ele sabe quanto eu fui grata e sou, né, por ele. E a pessoa maravilhosa que ele foi, do tanto que ele me contribuiu para tudo. Então, assim, acho que a gente ficou zerado quando ele partiu. E eu tenho essa gratidão também. Porque como eu briguei muito com ele durante a vida inteira, adolescente rebelde, né? Mas, assim, Deus nos deu o tempo da gente ficar bem, sabe? Conectar. Então, quando ele descansou, a gente estava bem, se conectou e foi tudo no tempo certo. A única frustração que eu tenho é essa, dele não ter conhecido a Belinha em vida. Mas talvez ele tenha conhecido. Conheceu. Talvez tenha ajudado, né, com o seu sonho aí. Para você entender que tudo é conexão na vida, né? Eu acho que, assim, de toda a história, tudo que você contou aqui, de todo esse remember aí, de todas essas situações e coisas, você gerou uma energia de auxílio, de posicionamento de vida, de direcionamento de vida, e ele tá aí.
Total, né? Ele surgiu, ele apareceu Ele pra quis você vir, né, aí. gente? Você viu que ele quis vir, né? Ele veio para dizer, tô orgulhoso de você. Ai, Obrigado por ter conquistado esse espaço, que foi um espaço tão sonhado comigo, e você oportunizou. Olha. Que é a questão de oportunizar. Olha, voltou, é cíclico, né? Cíclico, tudo Ai, na gente, vida obrigada cíclico. por essa oportunidade, viu? Não imaginei que ia ter essa apoteose. Tô assim, bonito demais. Que lindo. Não, a apoteose vai ser o dadinho. Ai, agora meu Deus, agora eu posso comer o dadinho. Pode pegar o dadinho. Tem uns bottoms também aqui. Também cadê quero. o bottom? Já achei o bottom. Dadinho. Agora já abriu sim, o dadinho vamos adoçar a também. vida. Ó, tudo é possível podcast. É isso aí. Adorei. Tô toda borrada, mas dadinho. tudo bem. E o dadinho aqui. Ai, gente, muito legal. E agora, para finalizar, eu gostaria que você olhasse, depois de você pegar o dadinho, você vê a gente pega pra mim, a minha gente põe unha o é muito dadinho lá grande. embaixo. Pra não pegar, né? Pegar, a pessoa não pegar, embora nem sem. eu tô conseguindo aqui. Ai, gente, até suei. Agora você vai fazer o seguinte, depois de pegar o dadinho, vou pegar até, vou pegar mais. Pega mais, eu mereço, né? Ô, Luiz, pô. Ai, vocês estão tão chiques. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão tão chiques, olha, tem caneca. Aê! Adoro, vou levar todos. Agora você olha pra aquela câmera pra gente finalizar. Peraí, gente, eu tô borrada? Não tá. Não, tá tô sim, linda. eu tô me Com vendo. esses olhos verdes. São verdes mares. Puxei do meu pai. Ah, é? Meu pai tinha os olhos Olha verdes. aí. Né? Então agora você deixa um conselho para quem ainda tem dúvidas sobre as possibilidades da vida, Renata. Porque você veio a esse mundo, conquistou, soube o que quis, conquistou, tá aqui contando para todo mundo que tudo é possível. Tô no que caminho você conseguiu. ainda, né? Tá no caminho, não. Tá no caminho conquistando. É isso. Tá conquistando, isso. Não é que parou de conquistar. Vitória. Tá conquistando, conquistou bastante e tá conquistando. E vai contar para as pessoas aí qual que é o seu conselho. Bom, falam que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Eu acredito que não. Eu acho que eu cheguei até onde eu cheguei e almejo muito mais, como nós estamos falando aqui. Estou no caminho, mas num caminho, graças a Deus, de grandes conquistas, a Deus e ao meu esforço, porque hoje eu reconheço isso. Então, acho que conselho é bom sim, porque eu ouvi muitas palavras legais e também não tão legais de pessoas, mas eu filtrei tudo isso e foram combustível para que eu chegasse até aqui. Então, para você que não acredita no sonho, nas suas possibilidades, que acha que ou você mora num lugar distante, ou que você não conseguiu estudar o que você gostaria, ou a oportunidade de trabalho profissional que você queria. Eu acredito que, assim, primeira coisa, um passo de cada vez. E cada passo tem que ser comemorado. E cada coisa que você conquista, por melhor que seja, você tem que ter muita gratidão. E continua. Você vai ouvir 1 milhão de nãos. Tudo que eu tô falando aqui parece que é lugar comum, que é clichê, mas isso faz parte, é a vida. Você vai ouvir 1 milhão de nãos, você vai ver vários muros altos construídos, você vai ouvir muita crítica. Você vai ouvir muita gente falando que não é para você, que não dá certo, mas continua e persista. Todas as pessoas vencedoras passaram por tudo isso e a diferença delas para quem não chegou lá no lugar que almejou, ou pelo menos muito perto disso, é a capacidade de apanhar, levantar a poeira e dar a volta por cima. Então, vamos embora. Você consegue. Eu consegui. E muita gente conseguiu. E tem muita gente que está tentando e está no caminho, mas vai chegar lá. E a diferença é essa. Persistência. E é isso. Vamos embora. Maravilhosa, Pablo. Realmente maravilhosa. Caramba, você pode dar palestra também, viu? Né? Olha, maravilhosa. Gostaria. Renata Pales, eu e Pablito, eu, Karim Férez, e Pablito aqui, meu co-host. Até a minha voz melhorou, olha. Melhorou. Eu não vi problema nenhum de voz. Vocês foram tão legais. E outra coisa, o co-host rolou tanto essa química que eu acho que vocês deviam fazer mais juntos. Olha aí, ficou Pablito. Muito legal. Tá te agenciando. Tô agenciando, mas ficou muito legal. Legal, vamos fazer mais. Sim, Pablito é demais. A gente tem umas ideias bacanas. É isso mesmo. E tem presentinho. Tem presentinho? Eu trouxe presentinho. Nossa, você trouxe presentinho? Eu não perguntei porque eu não vi o presentinho. Gente, que vergonha. Mas eu trouxe. Você trouxe por ela? Eu trouxe então por ela pra ela. Pra ela? Gente, o presente é pra ela? É pra ela. Ai, pra mim, ele queria pra ele. Não, mas eu dou pra você. Não, mas ele já ganhou. Tá. Ele já ganhou. Já ganhou. O meu eu você já ganhou. Querido, obrigada. Agora. Que lindo. Eu tô até sem graça, porque eu não trouxe nada, gente. Eu devia ter trazido, né? Então vocês me convidam de novo, que da próxima vez eu trago. Claro.
Ai, que Olha aí, chique, que que demais. pesado, Eu já gente. ganhei. O que é isso? Maravilhoso. Mostra aí pra câmera. A cor da viagem. Mostra a cor da viagem. Mostra a ali, cor tá? da viagem. Se você pudesse escolher uma cor para uma viagem que fez, qual cor, que cor ela seria? Gente, é o livro dele, olha que É lindo. o meu livro. Dele que é Exatamente. maravilhoso. Dá uma folhada aí. Dá uma Nossa, folhada pra gente. câmera aí, pra mostrar. Abre aí no meio e mostra pra câmera. Algumas dessas fotos eu já vi nas Eu redes sei. sociais, porque ele é maravilhoso, Maravilhoso. né? Gente, olha Esse isso. livro é maravilhoso. Olha isso. Tem muita Esse livro coisa, tem que tem estar em muita todas as história. bibliotecas do Brasil. Você já foi para muitos lugares, né? Já. Olha, Tem Inclusive, África, né? Inclusive, eu eu já fotografei em muitos lugares, inclusive no seu casamento. Inclusive, né? no meu casamento, olha como eu sou chique. Não, depois que eu descobri o que ele era, eu falei, meu Deus, porque ele é amigo de um amigo que é um grande fotógrafo também, e falou, vou levar um amigo. Falei, claro. Depois que eu descobri, eu falei, gente, eu sou muito chique. Olha o fotógrafo que estava fotografando meu casamento. Olha Pablo é aqui, minha demais. gente. Porque ele é tão Olha humilde. aqui. Né? Ele tem uma qualidade, é Olha maravilhoso, isso, mas gente. é muito humilde, é um cara muito humilde. Não, depois eu vou divulgar nas minhas redes, inclusive. Por favor. Obrigada pelo presente, viu? Meu Deus. Olha aí, maravilhoso. quanta coisa, Amei. né? Gente, olha, só tenho a agradecer. Foi muito momento melhor do que eu maravilhoso. esperava. Que Quando ele bom. fez o convite. Ainda bem. Não, quando ele fez o convite, juro, eu tava numa agenda atribulada, falei, eu vou tentar, vou fazer o possível. Ele, não, é legal, tal. Eu falei, não desmerecendo, eu vou fazer o possível. Mas parece que Deus é tão bom. Essa semana foi tão mais tranquila pra mim, deu tudo certo, eu vim numa energia boa e foi realmente melhor do que eu esperava. Vocês são demais. Porque tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Então é isso, eu e o Pablito queremos agradecer a presença maravilhosa da Renata Palles, atriz, apresentadora, dançarina. Né? 1001 utilidades. Se Mil e quiser uma que dance, eu utilidades. danço também. Maravilhosa, marqueteira, merchan. É isso aí. Não, maravilhosa. Se você gostou dessa entrevista, vejam outras tantas entrevistas. Aliás, tem a nossa entrevista com o nosso Pablito aqui, uma entrevista fantástica, maravilhosa, sobre fotos, tudo, enfim. E tem tantas outras coisas, tatuadoras, profissionais liberais que a gente já entrevistou, médico, advogado, casal fisiculturista, né, Pablito? Muitas coisas legais. Então vejam aí, deem observações, indiquem para outras pessoas. Se você gostou de uma, veja outra, indique para outro e vai fazendo assim, que para vocês não custa nada, para nós ajuda bem. Inclusive, se inscreva, verifique se você está inscrito no canal. Se você não tiver, se inscreve que não custa nada. Para nós sempre é bom. Então, Renata, adoramos. Obrigado pela sua energia. Vamos dar aqui umas mãos assim, ó, que legal. E acabar. Bom. Bora ser feliz para todo mundo. Abraço e valeu, pessoal.